Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, tema desse capítulo Mulheres. Então, conforme estávamos dizendo no vídeo anterior, não é uma afirmativa nossa, de forma nenhuma. Eu não costumo usar ponto final, porque é preciso entender que o ponto final é Deus. Então não adianta a gente colocar ponto final nas questões. Às vezes se usa assim aqui na Terra o ponto final devido às necessidades nossas aqui na Terra. Mas determinados assuntos nós devemos tomar bastante cuidado, porque nós não podemos afirmar nada, mas a impressão que temos quando Kardec fez a pergunta aos bons espíritos é de que ele não estaria naquele momento fazendo uma pergunta a nós, e sim para uma outra classe de seres, porque nós ainda precisamos nos melhorar bastante para adentrar a essa classe a qual Kardec interroga os bons espíritos. Mas tudo bem. Não como entendeis, porque os sexos dependem da organização, há entre eles amor, simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Vamos continuar aqui. Hermínio Miranda dizendo assim, certamente que sentiram esses instrutores que não era tempo ainda de aprofundar mais a questão. Veja bem, isso realmente. Os benfeitores que responderam a Kardec, eles perceberam, eles sabiam que não havia necessidade, não havia como aprofundar mais a questão. Viu só? Mas disseram o bastante para compreendermos alguns pontos essenciais. Está aqui praticamente, é só nós analisarmos. Mas a questão, mas disseram o bastante. Eles não podiam dizer mais coisas, eles não podiam revelar mais nada a Kardec. Olha, por que eles não podiam? Porque não estamos ainda em condições de compreender. Nós ainda não conseguimos compreender. Nós não estamos em condições evolutivas de compreender. Um dia nós vamos chegar lá. Foi o que eu disse no vídeo anterior. Parece que estamos caminhando para chegar nesse momento aqui. Tem sexo os espíritos? Não como o entendeis. Então, olha só. Mas disseram bastante para compreendermos alguns pontos essenciais.
Disseram bastante. Chega. Até aqui tá bom demais. Não podemos dizer mais nada porque vocês não vão compreender. Não adianta, para quê? Com todo respeito, é a mesma colocação. Você colocar pérola aos porcos. Eles vão comer achando que estão comendo milho. Para quê? A espiritualidade não tem tempo a perder, não, gente. Eles não têm tempo para ficar perdendo tempo. Hermínio Miranda continua. De fato, a doutrina nos ensina, alhures, que o ser encarnado resulta de um arranjo, né? A doutrina nos ensina, alhures, que o ser encarnado, o ser encarnado, não é verdade? Porque aí já muda de espírito, perispírito, e agrega-se mais além o corpo físico. Resulta de um arranjo entre três componentes distintos: espírito, perispírito e corpo físico. Esse arranjo é no nível que nós nos encontramos. Porque é preciso entender que existe seres diáfanos em dimensões, vou usar o termo, puras, que os seus corpos não são densos, grotescos, brutos, como o nosso, né? Então, espírito, perispírito e corpo físico, ao declararem que o sexo depende da organização, deixaram bem entendido que a diferenciação sexual não alcança, olha só para você ver só. Deixaram bem entendido que a diferenciação masculino, feminino não alcança o núcleo da individualidade. Essa diferenciação não alcança o núcleo da individualidade, o eu profundo. É preciso entender que o eu, de fato, é unissex. De fato, o espírito, ele não tem sexo. De fato, o espírito não tem. Mas a necessidade evolutiva o conduziu e o conduz a meios em que experiencia-se aqui, experiencia-se ali, e para a tua evolução, e para a evolução de muitos, é óbvio que nas periferias, olha aqui, o núcleo da individualidade, representado pelo espírito imortal, pois fica contida nos limites extremos da organização espiritual. Limite extremo da organização perispiritual. É o que nós estamos dizendo aqui. Às vezes as pessoas podem não entender, não tem problema. É como se fosse uma máscara necessária à evolução, a experienciar
o experienciamento. É necessário experienciar. Por isso que dissemos no vídeo anterior a respeito do período que nos encontramos muito próximos aos instintos mais selvagens, primitivos, porque nós nos encontramos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. E por esse motivo, nós ainda trazemos na nossa sedimentação evolutiva, nos nossos registros, toxinas muito densas que contraímos durante esse período evolutivo, esse ciclo evolutivo, como a experiência que tivemos energética no mineral, no vegetal e no animal. Quando nesses reinos todos o ser não era dotado de inteligência, sim, inteligência rudimentar. Ele não era dotado de, vamos dizer, livre-arbítrio, porque o mineral, o vegetal, o animal não possuem livre-arbítrio. De forma que, nesse período, o ser é dotado de instintos primitivos, que não deixa de ser uma forma necessária à evolução. Mas não podemos nos esquecer que essa inteligência rudimentar ela é complexa. Nós ainda não temos conhecimento suficiente para falar algo a respeito da inteligência rudimentar e botar um ponto final. Por que nós não temos conhecimento? Porque nós sabemos, através de espíritos evocados por Hippolyte Léon Denisard Rivail, na revista Espírita, espírito que na época teve a oportunidade de viver em Júpiter. E Kardec pediu a esse espírito que descrevesse os seres de Júpiter. E ele descreve, em dado momento, os animais. Mostrando ele, a Hippolyte Léon Denisard Rivail, que os animais no planeta Júpiter são tão superiores, mas tão superiores a nós aqui na Terra, que se juntasse todos os gênios que já pisaram aqui na Terra, todos os sábios, todos, naturalmente, um animal lá de Júpiter serviria para dar aula a todos esses gênios que já passaram aqui pela Terra. Então nós não podemos dar uma de engraçadinho, colocar ponto final. Vamos deixar as questões em aberto, porque assim reza-se as leis, né? Não vamos usar aquele termo pejorativo, não vamos ser besta de querer
mostrar que sabemos demais, porque nós não sabemos nada. Estamos gatinhando, rastejando. Só que nós temos que raciocinar. Nós não podemos ficar presos a esse primitivismo. Até quando? E ao achismo. Aqui nós não achamos nada. Aqui nós raciocinamos e levamos ao telespectador, não impondo, não cobrando, não exigindo, que entenda, é assim, tá? Não. Mas fica a oportunidade às pessoas que raciocinem e que entenda que Kardec ele não fez uma pergunta às almas encarnadas, e sim aos espíritos. E conforme o desenrolar aqui, percebemos através das nossas análises aqui que estamos ainda distante dessa classe. Eu, pelo menos. Então, continua Hermínio Miranda. Por outro lado, diz ele, Emmanuel, mentor de Chico Xavier na época, informa em resposta à pergunta número 30. Então, Emmanuel fez essa pergunta, né? Fizeram essa pergunta. Há órgãos, né? Há órgãos no corpo espiritual? Eu acredito que fizeram essa pergunta a Emmanuel, se há órgãos no corpo espiritual. Coração, pulmão, pâncreas, baço, fígado. Se há, né? Eu quero trocar os meus, né? Porque os meus não estão lá grande coisa. Então, tem que contar. Então, que ele responde que sim, pois o corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. O corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Isso eu falo assim brincando, mas eu sempre soube disso. Mas, confirmado por Emmanuel e por André Luiz, que daqui a pouco nós vamos ler também, é muito melhor, né? Porque parece que tem mais peso, mas eu prefiro ficar no anonimato, é melhor assim. Então, há órgãos no corpo espiritual, Emmanuel? Então, ele responde que sim, pois o corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. E prossegue, acrescentando que tal exteriorização subordina-se aos imperativos da matéria mais grosseira no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Olha aqui, provações ou testemunhos de cada indivíduo. Tá tudo interligado. Então é natural que há órgãos, sim, no corpo espiritual. Os espíritos. Agora, é preciso entender que essa matéria aqui, essa resposta de Emmanuel, encontra-se vinculada ao nível que nós todos nos encontramos. Pois, vejamos, gente, eu tenho que colocar dessa forma, só para que você entenda. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, 2024, século 21, você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem algum órgão no corpo físico dele? Você acha que ele tem coração, pulmão, pâncreas, baço?
os órgãos genitais. Ai, Luiz, você vai ser excomungado. Eu vou ser excomungado se eu não disser isso aqui. Porque eu estou, de certa forma, estimulando as pessoas a raciocinar. Nós temos que entender que o espiritismo não é igual ao catolicismo e outras religiões cheias de dogmas, não. O espiritismo não tem dogmas. Então, excomungado, eu vou ser, sim, serei, se eu não disser isso. Você acha que Jesus Cristo, ele tem os órgãos genitais? Você acha que ele tem pâncreas, rins, fígado, estômago? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele se alimenta, ele come arroz, feijão, ou outra substância na dimensão que ele vive? É lógico que não, gente. É lógico que não. O que Emmanuel está dizendo aqui e o que os bons espíritos também estão dizendo aqui, por isso que os bons espíritos disseram, certamente que sentiram esses instrutores que não eram tempo ainda de aprofundar mais a questão, mas disseram bastante para compreendermos alguns pontos essenciais. Nós estamos caminhando, degrau em degrau. Por isso que Emmanuel também está aqui dizendo, né? Que sim, pois o corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Olha, e eu posso dizer a você que tão cedo na evolução, mas tão cedo mesmo, não tão cedo, aliás, deixaremos para trás esses órgãos do corpo perispiritual. Não tão cedo. Eu, principalmente, é capaz que vou demorar 1 bilhão de anos ainda. 1 bilhão de anos-luz. Eu ainda vou precisar ainda de pâncreas, fígado, pulmão. Outras pessoas aqui na Terra, não, já estão mais evoluídas, mas eu ainda vou precisar ainda. Ora, gente, se os mentores espirituais nas colônias realizam cirurgias nas almas que deixam o corpo físico aqui à noite e que são levados para os departamentos, realizam cirurgia nos órgãos do perispírito. Todos os seres que desencarnam, a maioria, recebem cirurgias nos departamentos espirituais. Então é a necessidade. Agora, conforme vó mesmo nos disse no primeiro vídeo, a sublimação do amor. E essa sublimação, aqui na Terra, foram poucos que conseguiram essa sublimação, que é o tal do amor incondicional. Por exemplo, Jesus, por exemplo, você vai me dizer que Jesus é homem? E você vai me dizer que Jesus é mulher? Ora, Jesus não é nem homem, não é nem mulher. Esse termo é uma expressão. A sublimação do amor faz com que tudo isso desapareça. Esse termo, essa expressão, nome, mulher, nome, homem. Essa expressão, ela é necessária no nível que nós nos encontramos. Sexo masculino é uma expressão. Sexo feminino é uma expressão necessária no nível que nós nos encontramos.
Necessitamos dessas expressões aqui para nossa evolução. Quando nós sublimarmos o amor, isso deixará de existir. Na nossa essência, não existirá mais isso. Não existirá mais essas expressões, esses termos, que aqui, devido ao primitivismo nosso do terráqueo, vamos usar esse termo, somos muito apegados. Somos muito apegados. Por isso que devemos trabalhar a sublimação do amor em todos os sentidos. Mas quando se pronuncia amor, não é sexo na cama. Me desculpe, mas eu tenho que usar essa expressão. Porque muitas pessoas, quando você fala em amor, eles pensam na cama. Quando você fala no sexo, eles pensam na cama. Eles não pensam numa expressão. Eles não pensam na forma evolutiva, no progresso. Eles não pensam no único recurso, no único meio sublime da evolução, da metamorfose da lagarta para a borboleta. A pessoa não pensa. Faz parte da evolução? Faz parte da evolução. Mas que deixemos para trás essa inteligência rudimentar e nos conscientizemos que somos dotados de uma inteligência racional e não inteligência irracional. Deixamos para trás já o quadrúpede. Deixamos para trás o quadrúpede e assumimos a postura, pelo menos a postura, né? Ereta, parcial, de um bípede, racional, com bom senso, com lógica. Então, que façamos jus merecedor dessas qualidades que nós conquistamos, porque Deus não nos deu nada nesse sentido. Nos condicionou meios para que pudéssemos conquistar. E nós conquistamos. Mas parece que nós não estamos valorizando aquilo que nós conquistamos. Por isso, o degredo. Por isso o degredo. Mas tem muita coisa ainda para falar nesse capítulo, né? No próximo vídeo nós vamos comentar algo a respeito de André Luiz, né? Nós vamos comentar algo a respeito dos cromossomos, dos grânulos, a respeito do citoplasma. André Luiz comenta tudo isso. Da fisiopsicossomática, da fisiopsicossomática, dos citoplasmas, dos cromossomos. Então tem muita coisa maravilhosa pro vídeo
para o dia seguinte, o próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.